Nós vamos falar sobre o método da abscissão. Nós somos o grupo 1, composto por Alan Sodré, Anne Tamura, que sou eu, Maurício Jorge e Wendel Neves, tá? O método da abscissão é um método numérico para fazer o cálculo da raiz da função, utilizando os intervalos do teorema de Bolzano, né, que contém pelo menos uma raiz. Com esse método, podemos calcular o valor aproximado dessa raiz, tá bom? Então, vamos repetir esse método até calcular um erro inferior a um erro máximo tolerável. Isso aí vamos ver um pouquinho mais adiante, tudo bem? Nós temos aqui que o método da abscissão explora o fato de que uma função contínua f no intervalo AB em R, com f de A vezes f de B menor que zero. Tem um zero no intervalo AB, que é justamente o teorema de Bolzano, tá bom? Então, vamos lá. O teorema de Bolzano, então, consiste em a gente ter valores para x, né? Atribui valor para x. E com isso a gente calcula o valor para y, tá? Então, digamos que eu achei um valor aqui positivo. Atribui um outro valor. Tem um valor positivo. Um dado momento, eu atribuí mais um valor que deu um valor negativo, tá bom? Então, nesse intervalo aqui, eu tenho um número à esquerda positivo, um número à direita negativo, não é isso? E garanto que existe pelo menos uma raiz, certo? E com isso, a gente vai calcular o que? O ponto médio, né? Assim, a ideia para aproximar o zero de uma função f de x é tomar como primeira aproximação o ponto médio do intervalo AB, certo? Então, vou calcular aqui esse valor. Se eu tenho um valor positivo para A, né? E um valor negativo para B, f de A vezes f de B, eu vou encontrar aqui um valor negativo, tudo bem? Então, aqui eu assumo o valor do ponto médio é dado pela fórmula xm a mais b sobre 2, tá? Encontrei aqui esse valor. Beleza, então eu digo que esse valor aqui vai ser meu novo ponto B, tá? B, negativo. E aí eu vou aproximar aqui e eu vou encontrar um novo ponto médio, certo? A vezes B, ou positivo vezes negativo, não é negativo, né? Então aqui vai ser meu novo ponto médio, certo? Então, com isso, eu acabo aproximando cada vez mais esses valores aqui. Eu vou aproximar ele cada vez mais de zero, né? Eu não vou chegar a zero, certo? Mas esse intervalo eu vou diminuindo ele e vou chegar num valor bem próximo a zero, né? A gente vai repetindo esse método até reduzir esse tamanho do intervalo, né? Esse intervalo aqui. E o erro vai diminuindo, consequentemente, né? Aproximando-se de zero, tudo bem? Então, se f de xm é igual a zero, então xm é a raiz da função, né? Que não é o nosso caso. A gente está trabalhando com os valores diferentes que nunca vai dar igual a zero, né? Vai se aproximar, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar o quê? Esse método aqui, né? Se f de A vezes f de B menor que zero, repetimos o processo mantendo o valor de A e substituindo o valor de B por xm. Foi exatamente o que eu acabei de fazer aqui, tá bom? Também posso fazer o valor de xm vezes f de B, né? Se eu pegasse esse valor daqui para cá, menor que zero. Repetindo o processo também, mantendo o valor de B e substituindo o valor de A por xm. Tudo bem? Agora o Wendel vai dar seguimento à apresentação, tá? Obrigado, Anne. Bom, pessoal, dando sequência aí o que foi falado pela colega Anne, que seria esse erro, certo? Deixa eu sinalizar que o erro ele é representado pela letra grega epsilon, como vocês podem ver aqui, certo? Esse erro nada mais é do que nesse método que nós estamos analisando, que é o método da bissecção, que é o módulo da diferença
entre A e B, certo? Lembrando que é em módulo, dividido por 2. Lembrando que, certo? Vale ressaltar que estamos trabalhando com aquele intervalo que a colega falou lá no início, AB, certo? Nesse intervalo AB. Ou seja, você pega esse valor de A com esse valor de B, subtrai, lembrando que em módulo, certo? Porque o erro não pode ser negativo, e em seguida divide por 2, que aqui a gente tem a fórmulazinha, certo? Epsilon é igual ao módulo de AB, a razão, né, entre o módulo de AB dividido por 2. Isso que é o tal do erro, certo, pessoal? Isso que é o tal do erro. Então, o que podemos entender? Eu vou ficar repetindo esse processo, certo? Que Anne mostrou no slide anterior, até que esse erro, certo? Até que esse erro seja menor que um erro máximo previamente estipulado. Uma vez que você consegue fazer com que esse erro seja menor do que o erro máximo, certo? Uma vez que você ultrapassou a barreira, o que vai ser a raiz, ou seja, qual vai ser a raiz aproximada da função, será o último xm calculado. Ou seja, o último xm que você calculou, certo? Assim que o erro baixou daquele limite máximo que você tinha, ficou menor do que o erro máximo. Você interrompe esse processo e a tua resposta será exatamente o último xm calculado. Beleza? Eu vou passar agora para Maurício, que vai demonstrar o método da bissecção utilizando o GeoGebra, certo? Obrigado. Olá, boa noite. Começando aqui a gravação e vamos falar sobre o método de dissecção utilizando o GeoGebra. A primeira coisa que eu irei fazer aqui é imputar a nossa função. Vou dar um clique aqui nesse campo e dividir a tela em 3 campos, onde eu vou colocar a minha função, uma tabelazinha do Excel e a demonstração geométrica do gráfico. Nesse campus aqui eu vou começar a digitar. A nossa função ela é a aqui, menos x elevado ao cubo mais 2x elevado ao quadrado. Posso tanto usar o teclado do computador ou daquele próprio programa. Mais, vou por aqui, x menos 1. Pronto. Tá aí nossa função. E aqui eu já tenho ela no gráfico. Vou aproveitar, vou dar um zoom aqui no nosso gráfico para colocar os pontos. Nossos pontos que eu vou chamar ponto A e ponto B. Vou dar um zoom aqui, só para pegar o ponto que eu quero. Esses pontos serão o meu intervalo. O intervalo está variando do 0,1, eu pego aqui em ponto. Aqui vai gerar meu ponto A. E o ponto B será o ponto 1. Pronto. Vou aproveitar e vou logo fazer o ponto médio. Então, eu vou clicar aqui, Med Center Point. O ponto médio, eu clico no ponto A, clico no ponto B. E tem aqui o ponto C, que foi o meu ponto médio. Aproveitando isso, eu vou logo fazer perpendiculares, só para encontrar aqui. Existem outros métodos de fazer, mas eu prefiro fazer usando as perpendiculares. Vou criar um perpendicular ao ponto A. Apareceu aqui. E nessa interseção aqui, deixa eu tirar isso aqui da tela. E nessa interseção aqui eu vou chamar o ponto D. Vou criar mais um ponto.
aqui será meu ponto D. Pronto. Mesma coisa eu vou fazer, deixa eu só diminuir aqui, eu vou fazer com o ponto B. Eu vou fazer uma perpendicular ali no ponto B. Só para ver onde eu vou passar aqui. Preciso de uma reta perpendicular. Opa. Linha perpendicular. Pronto. E vou marcar um ponto ali que será o nosso ponto E. A interseção. Pronto. Agora só para mudar um pouco a cor, eu vou fazer uns segmentos aqui de umas cores. Vou colocar um segmento que vai de A até D. Só que eu vou mudar a cor desse segmento para ficar mais visível. Vou botar um meio alaranjado. E a mesma coisa eu vou fazer com o segmento BE. Pronto. Aproveitando isso também, eu vou fazer uma interseção do ponto médio. Vou dar um zoom aqui. Para ficar melhor. Então, o ponto médio, vou dar um zoom bem maior, porque eu preciso pegar esse ponto. Deixa eu só mover. Vou deixar aqui assim até marcar esse ponto médio. Isso aqui é até uma prova que a gente viu, ó. 0,55. Vou traçar aqui uma perpendicular. Vou até aumentar mais, né, para visualizar bem melhor. Quanto mais eu aumentar, vai fazer com que eu visualize melhor a interseção da minha reta. Vou criar uma perpendicular aqui também. Ponto C. Pronto. Eu vou marcar um ponto aqui nessa interseção. Foi meu ponto F. E vou fazer um segmento ali de uma corzinha laranja também. Entre C e F. C e F. Pronto. Vou só reduzir esse gráfico. Pronto. Também vai ficar quase, eu não vou enxergar esses dois pontos. Vamos lá. Então agora eu vou criar aqui, da minha função, eu vou colocar Azinho. Aqui será Bzinho. Ou seja, o meu intervalo de ponto. O meu primeiro intervalo ali, meu ponto, é o 0,1. E o B é o 1. Vou criar um campo aqui chamado de XM, que será meu ponto médio. Meu XM, eu já posso usar as formas do Excel. Nesse caso, eu vou botar aqui igual, abre parêntese, A2 mais, clica aqui B2, fecha parênteses, dividido por 2. Pronto, meu ponto médio 0,55 a gente tinha visto aqui geometricamente. Vou agora criar um campo aqui, sendo f de A. F de Azinho, ou seja, a imagem será qual? Então agora eu vou colocar escrever a minha função, igual a menos, vou abrir parênteses, quem seria meu x? Aqui A2, fecha parênteses, elevado ao cubo, mais 2 vezes, abre parênteses, novamente A2, vou só puxar aqui para a gente enxergar melhor. Estava aqui A2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais A2 novamente. Opa.
A2 menos 1. Enter. Pronto. Agora eu vou fazer o f de xm. F de xm. Quem seria? Vou colocar na minha função também aqui agora. Igual a menos, abre parênteses, o valor de xm é a coluna B4, fecha parênteses, A elevado ao cubo, mais 2 vezes, abre parênteses, B4, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais B4 menos 1. Enter. Temos aí nosso ponto, nossa imagem de xm, que é menos 0,01. Por isso que está bem próximo ali o ponto C e o ponto F, aqui nessa região. Fazer agora o FBzinho, né? F de Bzinho vai ser igual, vou escrever minha função aqui, menos, abre parênteses, que é o ponto B, é 1. Aqui. Menos. Conferir se eu coloquei o igual. Igual. Menos. Abre parênteses. B2. Fecha parênteses. Elevado ao cubo. Mais 2 vezes. Abre parênteses. B2. Fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais B2 novamente, menos 1. Enter. E agora eu vou fazer nossa amplitude, né? Que vai ser Bzinho menos A. Também vou colocar uma fórmula aqui, que vai ser igual, abre parênteses, quem é Bzinho. Para ficar melhor a visualização agora, eu vou utilizar só o Excel, sem observar lá no GeoGebra. Então eu vou chamar essa coluninha aqui de Azinho, aqui de B, aqui eu vou chamar de XM, que seria o ponto médio, XM. Deixa eu dar só um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Dá um zoom aqui. Se consigo. Pronto, ficou melhor. Tá muito. Pronto, XM. Depois eu vou fazer aquele F de A. F de Azinho, né? A próxima eu vou chamar de F. F de B. É bem parecido com o outro. Deixa eu botar um F minúsculo. F de B. F de B. E vou chamar F de XM. Certo, aqui que faltou o parênteses. Pronto. E vou chamar um aqui do erro. Vou colocar uma mais à parte. Eu vou dizer que meu erro será de 0,01. Pronto. Deixa eu só colocar os valores aqui, né? Nossa amplitude, nosso intervalo, estava variando de 0,1 a 1. Pronto. Meu XM, ou seja, meu ponto médio, a gente vai entrar com a fórmula, né? A fórmula de ponto médio. Igual, abre parênteses, seria A2 mais B2, fecha parênteses,
dividido por 2. Enter. Tem o meu valor aqui. Meu f de A eu tenho que usar na minha função. Qual foi a função que eu tinha lá? Minha função era igual, menos, abre parênteses, seria meu x ao cubo. No caso aqui o f de A, fecha parênteses, elevado ao cubo, mais 2 vezes, abre parênteses novamente, A2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais A2 novamente, posso botar o parênteses para ficar mais organizado, A2, fecha parênteses, menos 1, enter, pronto. Ali até por 3 casas decimais que ficou melhor a visualização. F de B, pelo mesmo jeitinho que fiz lá o A, menos, abre parênteses, F de B, que é B2, fecha parênteses, elevado ao cubo, mais 2 vezes, abre parênteses, B2, fecha parênteses, eleva ao quadrado, mais, abre parênteses novamente, B2, fecha parênteses, menos 1. Enter. Agora o meu f de xm, ou seja, do ponto médio, né? Mesmo formato que eu fiz o f de A e f de B. Menos, abre parêntese, que é meu xm, 0,55, que vai ser C2. Fecha parênteses, eleva ao cubo, soma 2 vezes, abre parênteses, C2, fecha parênteses, eleva ao quadrado, soma mais B2, C2 novamente, vou botar os parênteses, menos 1, enter, certo? E o erro, qual é a fórmula de erro? A fórmula de erro a gente vai fazer, só que eu vou criar um módulo desse erro. Por quê? Observe como fica. Se eu colocar aqui igual, abre parênteses, ficaria quem? A2 menos B2. A2 menos B2. Fecha parênteses, divido por 2. Observe o que vai acontecer. O meu erro ficou negativo, mas aqui existe um método que a gente pode dar um módulo, né? Eu posso botar aqui ABS, parênteses e fecho parênteses. Pronto. Pronto. Meu módulo, como eu quero um módulo agora, ficou positivo. Deixa eu só fazer uma caixinha aqui para ficar mais bonitinho. Tá bom até aqui. Vou fechar aqui tudo. Todas as bordas. Pronto. Agora o que é que eu preciso? Eu preciso observar aquelas condições. Que condições são essas? A condição lá das minhas imagens. A imagem de A, a imagem de B e a imagem do ponto médio. Então, se eu tenho duas imagens que elas são negativas, o produto inteiro dará positivo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou criar aqui condições. Eu vou botar igual, se, abro parênteses, se D2, vamos aqui para D2. Quem é D2? F de A. Se D2 multiplicado, ou seja, o produto de D2 com F2, quem é F2? F2 está aqui. Então, se o produto de F de A vezes o ponto médio, ou seja, da imagem de A com a imagem do ponto médio, for menor do que zero, vou colocar aqui menor do que zero, qual é a condição que isso vai acontecer? Vou permanecer com A2. Vou clicar aqui no A2. A2. Se não, vai permanecer C2. C2. Fecha parêntese. Pronto.
0,55. Ou seja, permaneceu C2. Ou seja, o produto desse com esse, menos com menos, dá mais. Então, permaneceu quem? Xm, que é o ponto médio. Eu fui lá e coloquei o ponto médio. A mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. Eu vou escrever se igual, se, vou abrir parênteses, se é 2, quem é E2? E2 é 1, que é f de b. Se é 2 multiplicado por F2 for menor do que zero, eu vou ter duas condições, né? Vírgula. Vou permanecer com B2. Caso contrário, eu vou permanecer com C2 também. Fecha parênteses. Enter. Pronto. Para as outras condições aqui, eu posso puxar aqui, ó, selecionar. Se eu quiser, eu posso selecionar esses três aqui. Posso pegar isso aqui tudo e puxar. Certo? Deixa eu só voltar isso aqui. Aqui. Pronto. Eu posso pegar agora essa coluna inteira e ir puxando aqui para ver o que acontece, até onde eu quiser. Observe que cada vez mais vai se aproximando do meu erro, né? Ó, meu erro é 0,00. Então, ó, cada vez mais. Então é isso. Ok? Bom, gente, vamos dar continuidade aqui à apresentação sobre o método da bisseção. Agora usando o Scilab, para poder a gente encontrar a raiz de uma equação dada. A equação, só relembrando, né? A equação que a gente vai usar para encontrar a raiz vai ser essa aqui. F de x igual a menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. E vai encontrar a raiz no intervalo de 0,1 a 1. Então vamos lá. A gente vai aqui nos aplicativos, né? Onde tem os SciNotes, onde a gente vai fazer o quê? Vai reabrir o arquivo contendo o código com essa equação dada naquele intervalo, para ele encontrar a raiz naquele intervalo dado. E aqui a gente vai ou abrir um arquivo com esse código ou gerar esse código aí. Só que aí, para gerar o código, ele teria que usar uma linguagem de programação e ia demorar muito tempo para poder construir. Então, a gente vai usar um arquivo já com o código para encontrar. Vamos lá. Aqui a gente vê que tem a função, né? Menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1. Que foi aquela função dada. Ele diz aqui que é do ponto 0,1 até o ponto 1. Aqui, tá vendo? Intervalo inicial e intervalo final. Ele vai iniciar de A até B e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para executar esse código. Para ver a resposta que o programa vai dar, ou seja, a raiz que a gente quer. Então, executando. O Scilab, ele fornece aqui uma janela gráfica, né? E o valor da raiz. Então, a janela gráfica, ela é bem ampla, mas aqui, o interessante disso aqui é destacar só o intervalo de 0,1 até 1. E aqui está o zero, tá vendo? Então, aqui nesse ponto, aproximadamente, que vai ser o valor encontrado, vai ser o valor da raiz. No GeoGebra, ficou claro, o colega mostrou que ficou bem melhor a apresentação do gráfico, mas aqui ele vai mostrar o ponto, mais ou menos o ponto onde o valor da raiz que a gente quer encontrar. Então,
Aqui, se vocês observarem que aqui a raiz, pelo método da bisseção, é 0,555 aproximadamente, que coincide com aquele valor da janela gráfica. E aí, assim, a gente vê como o uso desse programa facilita o encontro dessa raiz, né? A gente encontra essa raiz e é isso.